Eu tirei o dinheiro do centro e comecei a colocar ele como consequência. E aí eu comecei a entender que o centro são os seus esforços. E ele vai te levar pro direcionamento que você vai buscar. E esse direcionamento talvez te gere bastante dinheiro ou não. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, tomei o podcast do Vitor Azevedo aqui. O Gabriel acabou de tomar aqui o podcast. Gabriel é esse cara que é assim, porra, é um gênio. Pra mim, você é gênio, tá? Não. Por quê? Eu vou contar o porquê. Porque o Gabriel, ele se formou em publicidade, né? Comigo. E aí ele foi para o mercado financeiro. Cara, isso pra mim é genialidade, né? A gente tava conversando outro dia sobre isso. Isso pra mim é genialidade, porque você saiu de uma área, e o conhecimento tá muito nisso, né? Você sair de uma área e você ir pra outra área, e a outra área que você foi, você acaba utilizando os conceitos, os conhecimentos. Né? Não, total. Inclusive, é engraçado citar, né? Porque as pessoas pensam em mercado financeiro, elas já linkam direto com economia ou com algum tipo de estudo mais técnico ou de exatas, né? E na verdade, quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu comecei a ver que o gap maior que eu via em questão da assessoria de investimento era a falta de conhecimento em comunicação. Em que eu olhei e falei assim, caraca, vocês estão falando exatamente o que tá faltando exatamente o que eu aprendi na faculdade. Na faculdade. Assim, em geral. E até porque o mercado financeiro é puro comportamento, né? Exato. É leitura de comportamento, Sim, né? exato. Então, é você entender como é que o outro tá, né? E também eu tive um insight legal, porque no último período da faculdade, acabou que, por um erro, né, da faculdade, ficou faltando eu puxar uma matéria para me formar no tempo exato, né? E aí eu falei, beleza, eu não quero problema, só quero me formar, e aí eu puxo o que for, não tem problema, só não quero complicação, eu puxo o que for. Só que aí eu já estava curioso no mercado financeiro há um tempo, e aí eu puxei macroeconomia e microeconomia de economia mesmo. E aí eu e aí eu tive o curso com o Espírito Santo lá na própria faculdade. Maravilhoso, Espírito Santo. Fenomenal, abraço. Fenomenal. E aí, cara, acabou que eu olhei e falei assim, esse estudo é muito interessante pra mim. É muito legal essa matéria, é muito legal entender a engrenagem do país, a engrenagem do sistema, como é que ele funciona. E a macroeconomia, ela te dá uma visão macro, né? Mas ela te dá uma visão também bem técnica sobre algumas coisas. Por exemplo, você começa a aprender a calcular um PIB, a entender como é que o PIB funciona, a diferença do PIB per capita do PIB. E aí isso me deixou intrigado. Eu falei, caramba, tipo assim, eu não sabia o que isso era. Eu falei assim, cara, que incrível, eu adorei isso daí. E o Espírito Santo fenomenal, abordava como ninguém o assunto de economia. E quando eu me formei, que eu consegui me formar, aí eu falei, cara, é isso que eu quero com certeza. No dia que o Espírito Santo falou pra mim que eu era ele quando eu era mais novo, eu falei assim, caraca, meu irmão, olha, na boa, pronto. Não precisa dar mais aula em lugar nenhum. Acabou. O Espírito Santo é um gênio. Não, né? então, eu acho ele fenomenal. Mas assim, assim, óbvio que, pô, sem rasgação de seda, mas pra mim você é tão gênio quanto e ter sido teu aluno pra mim é uma honra, pô, inenarrável. E, cara, de fato eu aprendo muito, 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 muito contigo como pessoa, como aluno e hoje em dia como amigo também. Sim. E no mercado, cara, há pouco tempo atrás a gente tava vendo, né, um fundo aí que era até de fibra ótica, e eu conversei isso com você. Que eu lembrei total de você. Então você vê que os ensinamentos que você adquire, seja na faculdade, ou seja por meios alternativos, acho que não tem uma regra assim de conhecimento, mas os conhecimentos que você adquire, assim, como a gente estava falando antes, de forma de peito aberto, quando você está disposto a aprender, cara, eles ficam para sempre na tua vida e você começa a ver os gargalos do dia a dia, onde é que você pode implementar cada coisa que você aprendeu. Isso aí. Teve uma vez que você me falou que você estava vendo sobre religião para entender economia, né? Então, isso daí foi na verdade, esse foi o spark, né? A faísca. Foi a faísca, entendeu? Foi uma vez o meu primo, né? Abraço aí pro Léo, tu mora lá em Nova York, tá com um projeto fenomenal, inclusive, cara. Ele é um cara, assim, fora da curva, tipo, desde pequeno o Léo sempre foi uma pessoa que eu olhava assim e falava, cara, ele é centrado, pô, faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial. Então, tipo, ele sempre foi muito disciplinado e muito carismático. Isso era uma coisa que eu olhava e que eu queria ter, que eu queria aprender com ele. E aí uma vez eu tava, cara, nesse processo de estudo autônomo, né, sozinho, estudando sozinho, e aí o Léo me mandou uma mensagem numa noite e falou, Biel, cara, eu tô fazendo é como se fosse uma live, né, tô fazendo uma live com um cara que tá estudando a Bíblia
voltada para negócios. Aí a gente já teve essas conversas e eu sempre te falei, eu sempre fui muito curioso em relação a tudo. Então eu falei, o que tem a ver a Bíblia? Um negócio, sei lá, meio dogma e doutrina, o que tem a ver com... Nada a ver, Nada a ver com o negócio e nada a ver comigo, né? Eu tenho fé em Deus, assim, eu sou um cara... mas mesmo assim... Mas eu não sou um cara da igreja, assim, que bota a Bíblia como um mandamento que você, se não seguir, a sua vida vai ser ruim. Não, eu acho que é uma forma de interpretar a vida. É uma forma de seguir a vida. Sobre a ótica de alguém, que eu não sei quem foi, entendeu? Então, quando ele me falou isso, eu fiquei intrigado. Eu falei, cara, vou ver. Que horas é? Ele, 5 da manhã, todo dia. Caraca. Aí já pensou assim, não, é um culto, falei, eles vão deve ser um cara pastor, eu falei, não sei se é muito a minha pegada, mas eu também não gosto de julgar antes de conhecer. Eu prefiro participar. Óbvio que quando a gente é novo, a gente comete esse tipo de erro de pré-julgar assim, pessoas e posições e atitudes, enfim. E hoje em dia é uma coisa que eu tento não ter na minha vida. E aí, cara, quando eu acordei assim, 5 da manhã, começou a live, né, do cara. E ele explicando assim a Bíblia, na verdade era parte do rei Salomão que ele estava explicando. Então ele estava assim nos versículos, versículo por versículo, e ele lia o versículo e passava para o mundo dos negócios, assim, para a economia. Ele é um cara do mercado financeiro também, e ele passava para a economia. E começou a fazer tudo sentido. Eu falei, peraí, ou eu tô muito louco, ou esse cara tá falando realmente uma coisa que faz sentido. E aí, cara, isso 5 horas da manhã, aí você já pensou assim, pô, tô com sono. Tô com sono, não tô entendendo. E aí, cara, quando eu vi, eu tava, sei lá, há 20 dias seguidos acordando 4h40 da manhã e fazendo isso todo dia. E, cara, escrevendo quadro de meta no meu quarto, com tudo desenhado por mim, direcionamento de direções para posicionamentos próprios meus, tipo... juro, assim, coisas que se eu falar assim, as pessoas até vão rir de, assim, não debocha da frase de ninguém, escuta mais do que fala, entendeu? Coisas Sim. desse tipo que eu tento aplicar até hoje, mas, cara, esse foi o ponto que eu falei, cara, isso daí, o mercado financeiro, a economia, ou a comunicação, o marketing em geral, tudo tá ligado. Então, o conhecimento, ele não é A galera acha que o conhecimento é assim, são várias caixas... Linear, né? Linear, que você tem assim, matemática, português, não sei o que. Cara, não é isso. O conhecimento, ele é um cubo que cada lado do cubo você tem um estilo de conhecimento diferente. Cada face é uma face, né? Cada face é uma face, em que todos estão no mesmo cubo, porque português e matemática... tem tudo a ver. Não, e é exatamente, foi exatamente esse o meu ponto, porque o que eu quis dizer que a Bíblia tá dentro disso é porque a Bíblia, o Sun Tzu, o Napoleão Hill, enfim, qualquer pessoa, eles estão todos no mesmo lugar, só depende do teu ponto de vista. Então, as pessoas têm que entender, cara, que eu acho que quando isso se tornar um pouco mais comum no mundo, quando todo mundo tiver um pouco essa noção de que, cara, tá tranquilo, entendeu? Você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Vamos trocar pra ver onde a gente se encontra? Sim. É o que a gente tava falando, as pessoas vão deixar de ficar sendo todas antagonistas, entendeu? Se você mora ali, se você trabalha com isso, se você é de tal estereótipo, você já é definido como tal pessoa. E se você não é essa pessoa, você é oposta a ela. Sim. Então não faz nem sentido isso. Mas por que você acha que isso aconteceu na nossa vida? Cara, eu acho que isso vem... culturalmente, né? Aí eu acho que já vem do ser humano ter essa mania de ter que dominar as coisas. Então a gente começou dominando o terreno, né? A gente depois dominou as plantações e aí... Tem uma cena do Matrix que pra mim é um dos melhores filmes que... Eu vi 300 e poucas vezes. Tu pode entender ele de 330 formas diferentes. Exatamente. Tem uma cena de Matrix que o agente Smith fala pro Morfeu, eles capturam o Morfeu. Valeu, Vitor. Valeu aí, obrigado aí. Ó o Morfeu aí, ó o Morfeu aí. A Matrix aí. Essa é aquela parte que bota preto e branco, né? E fala, pô, peraí, cara. A Matrix fudendo aqui o podcast. Então, e aí o agente Smith, ele captura o Morfeu, né? Tal, que é o arquétipo do líder, né? Do mestre e tal. E aí ele vai falar sobre o que é a Matrix, né? E aí o agente Smith faz lá o monólogo dele, tá falando, aí ele fala assim, eu fui entender o que era o ser humano, fui tentar entender o que era o ser humano, a máquina tentando entender, Sim. Né? Essa parte já é assim, tipo, cara, a máquina tentando entender. Aí ele foi entender o que era o ser humano. Aí eu fui comparar com outras classificações, né? O ser humano se diz mamífero. Sim. Só que os mamíferos, eles chegam no lugar, eles... se adaptam ali ao lugar, né? O ambiente, o habitat onde ele está, ele se adapta, né? E
fica ali, produz, né? Mas ao mesmo tempo existe uma relação de sustentável, relação sustentável com o ambiente. Sim. E aí ele falou assim, pô, mas o ser humano não fez isso, né? Nem de perto. Nem de perto. Aí eu fui procurar então qual era a categoria que fazia isso. E aí ele encontrou que era o vírus. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a destruição, né? Como é que o ser humano destrói. Mas eu fiquei pensando depois, será que a gente não faz isso porque imagina o seguinte, né? Nós crescemos de uma forma. Sim. E a quantidade de recursos que tem é outra. Sim. Será que a gente não faz isso porque nós precisamos? É óbvio que as pessoas fazem isso de forma cruel e inconsciente. Não, é um ponto. Inclusive, eu acho que é um ponto até das pessoas que tentam explicar esse crescimento e consumo desenfreado pelo fato dos recursos limitados, né? Mas, cara, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque o que eu penso é o seguinte, o erro não está no limite de recursos, talvez esteja no crescimento desenfreado, entendeu? Crescimento desenfreado. Então, é só você pensar assim, eu tava nessa conversa que eu tava com um amigo meu, eu pensei assim, cara, por que a gente resolveu construir prédios, por exemplo? E aí a gente, depois de alongar a conversa, a gente entendeu, cara, porque um monte de pessoas que querem morar próximas uma das outras, deve ter começado por aí, cara, na verdade, vamos ter uma vila, depois vamos... Na verdade começou assim, né, tipo, você tinha lá, o Stuart Hall até fala sobre essa parada, Sim. Você tem os 3 tipos de sujeito, né. Você tinha 2 fazendas, e aí as fazendas, o cara pegava a família, casava os filhos com a outra fazenda, e aí juntava, e aí vinha alguém trabalhar, e aí não sei o que, e aí começou a montar as metrópoles, né? As grandes cidades. Sim. E aí isso começou, e aí você saiu de um modelo que eram pessoas muito distantes umas das outras, para modelos que eram pessoas, o vizinho mora do seu lado. Acumuladas em cima da Porque não tem espaço, né? Então, aí que tá, esse que é o ponto, de não ter espaço. É sempre aí que eu fico preso, porque realmente hoje não tem. Assim, até se você pensar, cara, desertos e planícies enormes que tem por aí, montanhas e tudo mais. Se tudo fosse populado, daria para ser tudo espaçado? Talvez desse para ser um pouco mais espaçado, mas aí também seria tudo muito mais destruído. Mas o que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente não teve, é como se não tivesse tido um gestor, entendeu? Não teve um gestor de crescimento, entendeu? Do ser humano, que olhou e falou, cara, olha só, vamos dar uma segurada, para de ter 15 filhos. E eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Porque se você tiver 15 filhos, eu vou poder ter 15 filhos, aí somos mais 30, entendeu? E aí, cara, não vai dar certo. Então, eu acho que faltou mesmo a própria gestão dos nossos recursos. Eu acho que esse é o ponto, porque o que acontece? Esse ponto faz com que a gente não tenha liberdade. Exato. Só que ao mesmo tempo faz com que a gente também tenha ali pessoas, o poder o poder manipulando ali as pessoas, né? Porque o cara, quando ele vira um gestor, ele olha e ele fala assim, cara, eu vou fazer do meu jeito. Né? Esse foi o começo do fim, né? Assim que começou. Já dizia meu pai, ele falou, o problema não foi quando criaram a bolsa, foi quando criaram... o problema não foi quando criaram a roupa, foi quando criaram o bolso, né? Que a pessoa quis colocar alguma coisa ali dentro que era só dela e aí começou exatamente. Então, eu acho que o principal problema, na verdade, foi exatamente essa sensação de sei lá, autoritarismo, pode ser? Pode ser. Alguma coisa assim, porque isso aí vem lá, se a gente voltar lá pro Império Romano, antes disso, se você levar então ao pé da letra lá as histórias religiosas, os contos religiosos... Mas a gente ia pra uma tribo, pronto. Voltamos para origem, né? Você vê que, cara, a tribo em si, ela é sustentável. E ela é exatamente, ela é sustentável, ela vive. O problema é que sempre numa tribo tem Então é isso, o cacique. O cacique, é o cara que manda, Sim. Né? E aí você é meio que obrigado a ou aceitar ser comandado ou tentar tomar o trono. Exatamente. E aí começou aquela história do tem muito cacique pra pouco índio. Exatamente. E aí começou as pessoas não querendo... Achar que aquela não é a forma correta. Achar que a forma não é correta. E talvez não seja, ou não fosse, e não é de fato, mas, cara, eu acho que o principal, na verdade, não é nem a fome de poder só do ser humano em si. Eu acho que é a grande fome de poder de quem já está no poder. Eu acho que isso aí chega a beirar um pouco
a gente tá num precipício que acho que aumenta por causa disso. Porque se você pensar assim, todo mundo tem a vontade de ascender na vida, e eu acho justo e válido. Só que, então, todo mundo tem vontade de ascender na vida, mas vamos pensar na tribo. Sim. Aí você tem lá o cacique. Aí você tem uma outra pessoa da tribo que quer condições melhores. Sim. Porque todo mundo tem vontade de ascender na vida. Sim, exato. E aí o cara olha assim, cara, eu não consigo ascender na vida porque o cacique não deixa. Exato. E aí, por isso que começou essa história de meritocracia, de validar o trabalho. Provavelmente veio daí. Ah, eu quero ser um cacique, mas o que eu preciso ter para ser um cacique? Sim. O que eu preciso fazer para poder ganhar o que o cacique ganha? O que eu preciso aprender para poder dizer que eu sou apto a me tornar um cacique, entendeu? Sim. E aí, assim, voltando nos primórdios, provavelmente aptidão em caça, essas coisas, plantio, gestão ali da tribo. Mas acho que hoje em dia é da mesma forma. Só que aí que também tem um outro ponto que eu critico muito. Eu acho que a grande parte do ser humano, dos seres humanos, né, se acomodaram. Então, é confortável ficar numa zona de conforto onde você não tem que ser o cacique, entendeu? Onde você pode ficar ali tranquilo. Porque você não gasta dinheiro, você não gasta... Na verdade, você não gasta energia. Exatamente, não é pelo dinheiro. Assim, eu sempre falei uma coisa. Quando eu comecei a estudar o mercado e coisas voltadas para o mercado financeiro, eu comecei a tirar um pouco eu tirei o dinheiro do centro e comecei a colocar ele como consequência. E aí eu comecei a entender que o centro são os seus esforços. E ele vai te levar para o direcionamento que você vai buscar. E esse direcionamento talvez te gere bastante dinheiro ou não, entendeu? Uhum. Então isso pra mim que é o ponto primordial. As pessoas, elas colocaram o dinheiro e a ascensão como o centro. E esqueceram do caminho. Essa nova geração, a nossa geração e a nova, eles esqueceram completamente a trilha. Eles só olham o topo da montanha. Elas só estão pensando em como chegar. Elas só estão pensando no objetivo, mas elas não sabem como chegar no objetivo. E nem querem as dores do caminhar, entendeu? Exatamente. Esse que é o problema. As dores do caminhar é a parte pior da coisa. Preto e branco. Gostando das dores do caminhar, né? Essa foi boa. As dores do caminhar. Mas é verdade, cara. Frase de efeito. Bota aquele zoom na minha cara. Gabriel, vírgula, As dores do Gabriel. Não, mas assim, cara, eu nem tenho propriedade pra falar sobre as tais dores do caminhar, não, porque mas eu olha ainda me caminhando. Mas... Sim, mas olha só, eu por exemplo, isso é uma coisa bem interessante. Quando eu fiz 30 anos, sim, eu comecei a perceber algumas coisas. Hoje eu tô com 35. Eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a perceber que eu, com 30 anos, eu tinha histórico algum de pelo menos 10 anos. Sacou? Sim. Porque eu comecei a perceber o seguinte, que a partir dos 20 é que você começa a criar o histórico das dores do caminhar. Sim. Entendeu? Sim. E você só vai perceber esse histórico com 30. Porque você tem 10 anos de vida. Que você vai conseguir avaliar, né? Você consegue avaliar. Sim. Você com 22, você olha pra parada, qual os seus 10 anos? 12? Exato. Você não tem nada. Não, e você nem se... Isso é engraçado mesmo, porque eu tava conversando com meu irmão e ele tava me falando assim, cara, meu irmão, assim, só pra dar uma situada assim, o meu irmão é um cara que... Imagina assim, um ídolo que você tem. E pra mim, ele realmente foi a coisa mais importante da minha vida. Então eu olhava ele assim, e olho ainda, mas quando eu era pequeno, eu olhava ele como se ele fosse, cara, Deus no céu e o Lipe na terra. Então, eu tava conversando com ele esses dias, eu sempre quis ser como ele, assim, desde pequeno eu sempre falei, cara, eu quero ter a altura do meu irmão, a cor do cabelo do meu irmão, a mão do meu irmão, tudo, eu sempre tive isso. E aí, quando eu fiquei mais velho, eu tava conversando com ele, e ele me falou assim, não, porque eu tô velho, meu irmão é 15 anos mais velho do que eu, né? Ele, cara, eu tô velho, assim, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele assim e falei, mas velho, Lipe, você tá com 40 anos. Pô, se tu tá velho, vamos pensar aqui em conta. Você lembra da sua vida antes dos 10 anos de idade? Ninguém lembra de nada. Tem um ou outro mentiroso que fala que eu lembro de um flash no carrinho, não lembro de nada, é tudo sonho. E aí eu falei, então na verdade você tem 30, porque se você não lembra de 10, você não viveu. De 10 a 20, você considera que foram anos de extrema vivência e construção profissional ainda por cima? Não, então tu já tá com 20. Então vamos parar de falar que tá velho, vamos começar a fazer o que você quer fazer amanhã, hoje, entendeu? Sim. Começa a correr atrás do que você quer para daqui a 3 anos hoje.
E foi mais ou menos isso que me motivou a começar a, tipo, estudar mais sobre assuntos que eu não conhecia. Que foi, no caso, quando eu comecei, há 2 anos, 3 anos atrás, o mercado financeiro. Sim. Eu comecei a falar, cara, por que as pessoas falam que isso é complicado? Por que as pessoas falam que isso é difícil? Por que as pessoas falam que ganhar dinheiro é difícil? Eu não estou dizendo que é fácil, mas por que elas dizem que é difícil? Entendeu? E aí eu comecei a entender o dinheiro, a construção, e aí realmente... Entender a lógica da coisa. Botar na engrenagem, onde é que está o dinheiro. E aí quando eu desenhei minhas metas, eu escrevi lá, me capacitar na Ancor, né, que era o necessário para me tornar assessor. E após, estava escrito assim, entrar na Blue Trade, que era onde eu queria trabalhar, que é exatamente a empresa que eu me encontro. Por quê? Porque eu quando voltei da Austrália, né, eu morei 6 meses na Austrália com o Lucas, um irmão meu, e a gente teve, cara, uma fase que, pô, dificilmente eu vou superar aquela fase de plenitude, assim, de viver num lugar incrível que tudo funciona, tudo acontece, tudo é divertido, leve, as pessoas te pagam bem para fazer o serviço que você se propõe a fazer. E aí quando eu voltei da Austrália eu falei, cara, eu não quero mais essa vida pesada que tem no Brasil, essa cobrança, então eu não quero, assim, entre aspas, eu não quero trabalhar para alguém. Eu não quero trabalhar prejudicando alguém. Cara, eu vi que os valores da empresa, elas eram muito parecidos com o que você queria. Exato, com os meus. E aí, cara, pô, quando eu conheci o Vagnão, o Leônio, o Barbosinha, o Pedrinho, que é o nosso superintendente, cara, eu fiquei... Sabe quando você fica apaixonado mesmo pela empresa? Você acredita. E aí ver um crescimento de carreira, assim como eu te falei do meu avô, o do Vagnão, que é um dos sócios fundadores, pô, o cara veio, ele foi empacotador, trabalhou na Pernambucana, não sei o que, conseguiu entrar no banco, do banco ele abriu o negócio dele ele passou a crise de 2008, a bolha imobiliária, e aí hoje ele tá aí, cara, com, pô, uma das maiores empresas que tem no mercado financeiro, então é uma coisa incrível de ver, entendeu? Sim. É uma coisa que te motiva, e aí você acredita. É o que a gente tava falando, né, o ser humano, ele tem tudo pra fazer qualquer coisa. Ele já tem as armas. Exato. Na verdade. Aí você vai dizer pra um cara desse, vamos supor na época que o Vagnão estivesse trabalhando como empacotador. Imagina quantas pessoas não falaram, tá suficiente. Eu até vi uma entrevista dele que ele fala que na 4ª série, o pai dele falou assim, tá bom filho, você já estudou demais. Porque ele já tinha aquele pensamento de, caraca, é muito irreal sair desse meio. E aí ele tinha um plano de longo prazo que com garra, com fibra, com determinação, com vontade, cara, com fé. E parece palestra de coach, mas não é não, cara. Com fé, determinação e garra, você chega onde você quiser. Você só tem que acreditar. E só quem precisa acreditar é você mesmo. Então, pô, desenha tuas metas. Vai ter quando eu desenho meu quadro de metas, o que teve de amigo meu, de gente olhando e, pô, você ficou maluco, que isso, que meta é essa? E eu não tenho problema em mostrar minhas metas, não. Quer saber? Vai lá na minha casa e vê. Não tem problema algum. Porque eu não preciso da sua crença nas minhas metas. Sim. Eu preciso das minhas crenças, entendeu? Você precisa da sua. Porque a pessoa que não é... Quem não é você, não consegue enxergar o que você consegue enxergar. E aí, cara, quando eu entrei na empresa, que a gente foi pra Ribeirão pra participar, né, do onboarding, a gente conhecer as filiais e tal. Cara, eu cheguei na empresa e eu tive uma reunião com o Vagnão, né? Ainda não havia conhecido... pessoalmente, e aí a gente sentou na cadeira assim, cara, e olhando, porque assim, a gente conversando, ele olhando no meu olho, cara, é muito difícil uma pessoa que tá numa posição que ele se encontra hoje, que tem que gerir muitas pessoas, é uma empresa muito séria, é um trabalho que a gente ajuda o brasileiro a investir melhor, então é uma coisa que, cara, é complicada de você estar sempre disponível para todo mundo, porque você sempre tá disponível para todos os seus clientes. Uhum. Então, cara, ver ele ali ao vivo, ele me abraçando, falando, pô, seja bem-vindo, vamos junto. Cara, não há quem não se motive, é que nem Exatamente. Ter uma aula contigo na época de internet das coisas. Eu saí dali sabendo que eu tinha capacidade momentânea de dominar o mundo. Só dependia de mim, entendeu? Pô, e você levando a gente pra ter aula no Vamos, você levando a gente pra ter... Aí vamos, propaganda. E é isso, cara, ter até aquelas aulas com você, dinâmica, era uma coisa que eu falava assim, eu parei de te olhar como um cara que recebe para dar aula e comecei a te olhar como, porra, um mentor. Então isso eu trouxe pra minha vida. Hoje em dia os meus clientes, cara, além de serem amigos meus, são pessoas que eu quero ajudar. Eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para ver você sorrir e eu também. Como consequência, Como consequência é o que vier, mas o meu foco é esse. E quem me conhece sabe que tem verdade no que eu digo, entendeu?
E é isso, pra mim é isso. E aí, pô, trabalhar com pessoas como o Barbosinha, como o Pedrinho, com essas pessoas que eu citei, porra, motiva qualquer um. Vim de uma família onde tem, porra, a Bina, minha irmã, que é, pô, uma mulher empresária independente, meu avô, minha mãe, meu pai, cara, comandante de avião, foi voar no garimpo, porra, foi pra China, primeira turma de pilotos que foi pra China. Entendeu? Meu irmão, fenômeno, cara. O cara que foi meu ídolo. Meus primos, Lúcio, Léo, Dedé. Não tem como dar errado. Como é que vai dar errado, entendeu? Agora, se eu não tiver fé, quem vai crer por mim? Sim. Então, cara, ninguém. Pra mim é isso. Bom, Gabriel, é isso, caraca. Putz, velho, intenso, hein? Maneiro, gostei intenso. Também. Gente, foi um prazer. Foi um prazer estar contigo aqui, cara. Porra, foi essa conversa, a gente teve essa conversa no carro, né? E a gente, porra, vamos replicar esse negócio no podcast. Sim. E é isso, velho. Eu chamo de prof porque é meu eterno professor. Ele sempre chama de prof. Meu eterno professor. Eu vou ter 50 anos, fala prof. Meu eterno professor, cara, um prazer estar aqui. Um grande beijo, Vitor, e o Vitor também, que, porra, é fenomenal. Pô, foi um prazer pra mim, cara, inexplicável. Mesmo que o Vitor explique, pra mim foi inexplicável. E você também pode ver essas informações, você pode ver no Vitor Explica e no Vitor Indica lá no Instagram. É um negócio assim que a gente resolveu agora dominar o mundo. Dominar o mundo. E também você pode ver esse próprio podcast, né, esse videocast, no Cash de Ferro. Ou seja, a gente tem o Cash de Ferro no Spotify. O Vitor Explica no Instagram. O Vitor Indica no Instagram. E o CDFs. E tem o @Gabriel Figueiral. O Gabriel. Fala aí o seu arroba. E a Blue Trade, né? E a Blue Trade. Blue, meu Deus do céu, você vai ter que fazer um monte de coisa. Né? Que é o @Blue Trade, é isso? Blue Trade. Blue Trade. E o meu Instagram é @Gabriel Figueiral, cara. Qualquer dúvida em relação ao mercado financeiro. E qualquer coisa do tipo, assim, cara, a gente tá sempre aberto ali a trocar uma ideia. E é isso, nós vamos lançar um curso também com a Blue Trade, sacanagem. Mas podemos fazer isso. Aí, ó, o Barbosinha já tá ali. não é impossível, é extremamente inviável. Vambora então. Vamos com tudo. Então é isso, velho. Valeu, próximo. Falou, cara.